Bem, primeiro, agradecer ao convite, né, à Lindinalva, ao Gerson. É sempre um prazer voltar, não é, ao FAC. Já estou ficando de casa, não é? Agora é preparar, tentar conseguir uma passagem lá no PPGL, o coordenador já está aqui, para tentar levar alguém da UFAC lá para o Tocantins, não é? Hã? Ah, é? Pronto, então vamos tentar agora, não é? Não é possível ver um tanto para cá, vamos ver se a gente consegue, não é? Ah, é? Então, gente, então é sempre um prazer, né? Eu gosto muito aqui, é sempre bom voltar aqui ao FAC, eu gosto muito daqui e agradeço sempre quando venho, né? É um retorno, é sempre gratificante, eu realmente gosto muito daqui, né? As pessoas, sim, você vai para o vou, né? É sempre bom, eu gosto, realmente eu gosto muito daqui. Bem, eu pensei, quando estava preparando, né, o ensino de língua portuguesa no ensino fundamental em discussão Prof. Letras, eu estava conversando lá com a Alessandra, que é gerente de formação da SEDUC, não é? E ela estava trabalhando em uns dados sobre formação continuada da pós-graduação, do Prof. Letras, lá com alguns alunos que estão no Prof. Letras. E aí eu aproveitei e pedi a ela dados sobre os professores que têm pós-graduação, que trabalham na SEDUC. SEDUC é a Secretaria de Educação, Juventude, Esportes. Foi uma junção de várias secretarias lá no estado de Tocantins. Uma coisa horrorosa, né? Juntou tudo numa só, uma coisa estranha, né? Mas, enfim, são alguns dados. Então, qual que é a ideia? A ideia na verdade, assim, ficou interessante porque vai ser um pouco do resumo da Áustria, da professora Fátima. Eu aproveitei, entrei no site do MEC, do INEP, aproveitei alguns dados que o MEC tem de 2009 a 2015, que vai nos dar um parâmetro de que realmente a nossa situação é um pouquinho difícil. Né? Quando a gente pensa na nossa realidade de língua portuguesa, anos finais de língua portuguesa. É língua portuguesa e matemática, mas nós vamos ficar mais em língua portuguesa. Então, mesmo que sejam dados, índices, que a gente tenha possa contestar, mas são índices, e essa é uma realidade, tanto da SEDUC quanto do Brasil, é um retrato, depois a gente pode até contestar, discutir, são dados. Né? São dados, são índices. Eu queria começar também dizer que vivemos esses são dados que revelam uma visão utilitarista, produtivista. Estávamos aqui conversando, né, os dados da CAPES do quadrienal, né, estamos todos muito preocupados, né, sobretudo a região norte, precisamos nos rebolar para daqui a 4 anos, não é? Essa é a nossa realidade, não é? É fordista mesmo, meio McDonald's, né? Assim, né? Quase um McDonald's, né? Uma coisa terrível, né? Então, realmente, é isso que eu vou mostrar um pouquinho. Então, vamos lá. Bom, roda de conversa, porque assim, daqui para frente, né, virou assim meio roda de conversa, que na falta de dinheiro, todo mundo agora virou roda de conversa, né? Na falta de dinheiro, a gente anda conversando. Então, é um pouco disso daqui. Professores das IES, é o que nós estamos fazendo aqui, alunos da graduação, licenciaturas, e professores da educação básica, eu coloquei aí Prof. Letras, que é o que nós estamos aqui reunidos, né? Não é isso mesmo? É isso mesmo. Então, formamos quem para atuar onde? É isso. A Áustria resumiu muito bem isso, a professora Fátima resumiu muito bem isso. Formamos quem? E nós, somos nós professores. Formamos quem para atuar onde? Esse onde é a escola. É a escola. Nós formamos quem para atuar em que lugar? Nós conhecemos a escola? Nossos pares conhecem a escola? Quando nós, né, antes do Prof. Letras, nós, que trabalhamos com licenciaturas, conhecemos a escola,
né? Pensando em Rubem Alves, conhecemos o chão da escola? É Rubem Alves, né? Conhecemos o chão da escola? Nossos pares conhecem o chão da escola? É para se pensar. Porque nossos currículos, das nossas licenciaturas, é para se pensar nessa escola. E nós conhecemos a escola? Né? Então, é uma reflexão. Vamos pensando, porque são várias reflexões. Né? Por quê? Eu coloco esse onde aí, por quê? E aí, lá em cima está o licenciamento das IES. Em vários momentos, nós vamos pensar nesse silenciamento. E no silenciamento, eu estou pensando, é nesse turbilhão de coisas que nós estamos vivendo. E eu estou pensando também nesse caos da base curricular nacional, não é? Que é o que vai nos direcionar também quando eu penso em currículo. E eu estou pensando não no currículo só da escola, eu estou pensando no currículo das universidades. Porque, por exemplo, na UFT, todos os currículos, todos os projetos pedagógicos terão que se readequar com o número de horas, de 3.200 horas. O que nós vamos fazer com mais quase 400 horas? Nós não podemos contratar professores, tá? Está lá a diretora de graduação, tá? Está lá a diretora de graduação, que já disse que não pode contratar professor, ok? Não tem concurso, só quem aposenta que vai abrir vaga, tá? Ou que morre, tá? E quem está aposentando também não quer aposentar, porque já quer o seu abono. Então, vários aposentados já estão pensando no seu abono, tá bom? Não pode aumentar o número de anos, semestre, porque, senão, com o índice de evasão, nós corremos o risco de fechar o curso. Porque sabe-se lá Deus quem vem pela frente aí em 2018. Tá? Corremos o risco. Aliás, nem sabe-se lá o que vai acontecer. E eu estou sendo otimista. Eu não quero ser pessimista, quero ser otimista. Não é? Então, nós temos hoje um cenário que é bem real. Precisamos... e mais. A orientação do MEC também é meio nebulosa. Ninguém sabe se essa orientação do CNE, de fato, vai passar. Porque, até agora, o CNE também não sabe se essas 3.200 horas vai, de fato, acontecer. Porque até agora a coisa está meio nebulosa ainda. Não é? Estamos lá ainda sem saber se vamos ou não vamos ter as 3.200 horas. Tá? Então, esse é um cenário ainda meio obscuro. Infraestrutura, realidade escolar. Eu diria que ali, realidade escolar, mas realidade das universidades públicas federais, porque nós não temos esperança nenhuma de ter dinheiro para investir numa infraestrutura dentro das universidades. Né? Mas nós temos também uma infraestrutura e uma realidade escolar dentro da educação básica. Né? E temos também uma formação inicial dentro das universidades, mas nós também temos uma evasão dentro da educação básica. Porque o Brasil está ficando velho, está nascendo cada vez menos. Só nas aldeias indígenas que você ainda tem uma taxa de natalidade. Ok? Quem trabalha com comunidades indígenas sabe que lá nasce menino. Agora, de uma forma geral, o Brasil está ficando velho. Então, não há necessidade de tantas escolas como havia uma necessidade maior. Então, cada vez menos, se a gente pensa que o país está ficando velho, há uma tendência para o futuro cada vez menos. Vamos pensar no futuro. No futuro de 10, 20, 30, 40, 50 anos. É de menos escola, menos professores. Não é de mais. Se a gente pensa a longo prazo, não é menos. Longo prazo. Porque o país está ficando velho. É o que está acontecendo na Europa hoje. Vamos pensar a longo prazo. E nós temos um problema sério de evasão hoje nas licenciaturas, nas universidades públicas.
Eu estou pensando na educação básica a longo prazo, mas eu estou pensando na universidade a curtíssimo prazo, no presente hoje. Formação continuada. Daqui a pouquinho nós vamos falar, só um minutinho, e nesse sujeito histórico-social. Para o MEC, os PCNs já caducaram. Essa é a fala do MEC desde 2015, quando nós participamos ainda, lá na coordenação do PIBIC, em 2014, lá quando era na coordenação do PIBIC, a fala do MEC era que os PCNs já tinham caducado, os PCNs. Os PCNs. Por quê? Já estava em discussão as novas diretrizes curriculares e já estava sendo cogitada a base curricular. Já era uma discussão. Veja bem, já era uma discussão. Então, enquanto uma discussão, veja bem, os PCNs já era dado como caducados, né? Então, vamos pensar. Por quê? Pensando nesse sujeito histórico-social. Quem é esse sujeito histórico-social? Bom, isso aqui é só para a gente fazer essa reflexão. Enquanto documentos oficiais. E se a gente olhar para a Base Curricular Nacional e olhar para os PCNs, a gente vai perceber que, enquanto sujeito histórico-social, há uma leve mudança, enquanto sujeito histórico-social. Mas, enquanto perspectiva teórica, metodológica, não há mudança, não. Mas, enquanto sujeito histórico-social, quando a gente lê os documentos oficiais, sobretudo os direitos à educação, nos documentos, os direitos à aprendizagem, nos documentos oficiais de direitos à aprendizagem, esse sujeito histórico-social, ele muda. Ele muda. Mas, enquanto aparato teórico-metodológico, não tem muita mudança, não. Até porque os autores, digamos assim, Círio Pocente, eles estão todos lá presentes. Não tem mudança, não. Na Base Curricular Nacional. Não tem mudança. Tá? Então, eu só estou levantando as questões para a gente pensar. Tá? Só estou levantando. E, lá no topo, o silenciamento das universidades, diante desse caos todo em que nós nos encontramos. Tá? Com a base nacional, com toda essa movimentação, quer dizer, a reforma da Previdência, a situação das universidades, enfim, tudo isso que nós estamos vivendo, e nós estamos um tanto inertes. E a tendência é, 2 pontos. Silêncio, né? A tendência é 2 pontos. Fora Temer. O problema é que não sai, não é? Não sai, não é? Continuam os 2 pontos presentes, não é? Enfim, vamos lá para o outro que a gente, né? Pronto. O processo de formação, e aí entra um pouco a fala da Áustria, lá com a formação em serviço, formação continuada ou contínua. Eu fui estudando um pouco lá, me lembrei de Maria José, que é uma grande professora nossa, parceira, e fui lá atrás de Maria José para tentar entender. Ao longo lá, desde quando eu estudei, vários foram os nomes, né? Porque quando a gente estuda terminologia, mudam-se os nomes, mas continua a mesma coisa. Reciclagem, oficina, e a gente pode levantar, né? Quem se lembra aí dos vários nomes que já foram inventados? Oficina, reciclagem, capacitação, o que mais? O que mais? Workshop, oficina, não é? Nomes diferentes, mas que a coisa não engrenou, não é? Agora, inventaram outro. É formação em serviço. Na língua inglesa, eu participei de uma banca, é formação em pré-serviço, que eu não entendi o que era aquilo, né? Em pré-serviço. Então, formação em serviço, formação continuada ou contínua. Agora, o modismo.
Isso. Então, agora é formação contínua ou formação em serviço. Onde é que eu quero chegar? O Prof. Letras não deixa, e eu também, o Par Fora agora vai se transformar numa formação contínua ou continuada. Tá? O que se espera? É exatamente isto, que é onde eu quero chegar, que a Áustria, de uma certa forma, tocou. Não é? Quando ela diz, por exemplo, que o aluno vai lá, faz o Prof. Letras, e ele não volta para a educação básica. Ele sai e vai, por exemplo, para a universidade. Não é? Vamos pensar. Ou, simplesmente, ele não sabe o que fazer com aquilo quando ele volta para a sala de aula. Né? Ele está cheio de teorias, tudo, e, às vezes, o aluno volta para a mesma prática dele. Ou, enfim, estar atrelado ao projeto político-pedagógico organizado e implementado pelos próprios profissionais da escola. Isso é importante. Se o professor, em formação, não fizer um diálogo com o projeto político-pedagógico, essa formação continuada, ela não acontece. Então, o diálogo com o PPP da escola é fundamental. A formação continuada tem que estar em diálogo contínuo com a gestão da escola e com os pares. Não adianta o professor, a secretaria ou o governo ir lá, gastar o dinheiro e deixar o professor isolado. Ou achar que só formando esse professor isoladamente, ele e a sala dele, vai resolver o problema. Se não houver, por exemplo, um trabalho em conjunto com o professor. Se a universidade e os umbigos todos, que nós temos os nossos umbigos na universidade, não tivermos um contato com a escola, também não ajuda. Se nós estivermos lá na nossa redoma de vidro e olhar para a escola, não é? Da janela das nossas salas, também não vai resolver o problema. Porque não adianta a gente olhar e falar que a culpa é lá da educação básica, que não forma um aluno para ele chegar sabendo lá na nossa sala de aula. E dizer que a culpa é do professor do ensino médio que não ensinou o aluno. Porque quem forma o professor somos nós também, parte na universidade. Né? Também somos nós que formamos esse aluno. Né? Bom, ser planejado coletivamente, já falei, prever espaços e tempos para que os processos formativos possibilitem a participação de todos. Ou seja, se não houver um trabalho em conjunto e não só formar este professor isoladamente. A formação deve acontecer com todos na escola, em conjunto com todos na escola, com o professor e com a gestão escolar. Né? Bom, então essa é a parte em que Maria José nos auxiliou. Vamos lá, mais para frente. Bom, então aqui, só para fechar, então, professores do ensino fundamental. Então, aí a interdisciplinaridade, formação contínua, continuada, gestores e comunidade escolar, PPP da escola. Né? Ali a interdisciplinaridade é o diálogo, é esse diálogo efetivo entre as disciplinas, entre a gestão, com o PPP da escola. Né? É esse diálogo. E não só achar que é formar o professor e ele voltar lá dentro da sala de aula dele. Por favor. Aí vem, que é esse recorte que eu fiz da base curricular, não é? Que é esse documento que vocês já devem ter lido, não é? Ou têm contato com ele, de caráter normativo, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas da modalidade de educação básica. Né? A base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades. Portanto, gente, esse é o documento daqui para frente. Não vão ser os PCNs mais. Não serão os PCNs. Ponto.
Ponto. Não serão mais os PCNs. Agora é a Base Curricular Nacional. Pronto. Tem novidade? Para quem já leu os PCNs, vai perceber que não tem. O pior, pelo menos na minha concepção, ele é tão enxuto, que ficou mais difícil ainda para o professor, porque os PCNs, pelo menos, eles são mais norteadores, né? Para a gente que é da área da linguística, eles estão divididos em tópicos, né? Pelo menos para a gente da academia, né? Para os professores da educação básica, não tem nada de facilidade. Nada. Não vem me dizer que são fáceis, porque não são fáceis. São difíceis. São difíceis. Né? Agora, eles ficaram assim... diabólicos, eu diria, porque eles ficaram assim, meio complicados agora, porque são 4 páginas, sim, meio complicados. Né? Vamos lá. Pronto, aí lá, resumindo, as concepções teóricas e metodológicas, né? A linguagem é aquele conceito da interação pela linguagem, pela e na linguagem, né? A semântica da enunciação e semântica argumentativa, lá tem Koch, lá tem... Enfim, são os clássicos, tá? São os clássicos que, na área da linguística, não tem novidade nenhuma. Para quem é da educação, lá tem Perrenot, lá tem competências, habilidades e atitudes. Não tem novidade. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto parágrafo não tem novidade nenhuma. Nenhuma. Pegaram os PCNs e fizeram assim, ó. Ok? Para mim, ficaram mais difíceis para o professor. Quer dizer, se o professor da educação básica, que não tem essa leitura linguística de teoria, para mim, eles ficaram mais difíceis, né? Para enxugar mesmo. Porque você tem que ter um poder de síntese maior. Né? Você tem que ter ali, diluir as teorias. Tá? Mas vamos ver, porque agora o processo de formação vai ter que ser maior, pelo menos no meu entendimento. E esse daqui é só do ensino fundamental. A base vai sendo por área. Ensino fundamental, anos finais, ensino médio. O que tem de novidade, bem entre aspas, são as linguagens. Né? A linguagem teatral, a linguagem das artes visuais, linguagem musical, linguagem corporal, que está ali diluído linguagens e códigos. Quanto tempo eu tenho? Enquanto você vai vendo aí. Tá. Então, está diluído lá no documento essas linguagens para facilitar lá a vida do professor, que o professor precisa agora realizar esse trabalho interdisciplinar. Veja, esse professor que foi, né, epistemologicamente, lá na universidade que ele fez, tá? Lá, né, com todas as teorias da Baixa Idade Média, né, disciplinarmente, a partir das disciplinas, agora ele tem que pensar na interdisciplinaridade. Tá bom? E aí ele tem que trabalhar isso daí. Tá? Produção e recepção e uso das novas tecnologias. Tudo isso. São em 4 páginas. Tá bom? O que mais, já que o nosso tempo, eu tenho que mostrar outras coisas. Aí lá tem algumas competências. Tá bom? E aí tem lá que isso daqui é uma síntese dos PCNs. Uma síntese muito sintetizada dos PCNs. E aí vem falando da análise linguística, reflexão crítica, que também não tem novidade nenhuma. Vocês vão perceber que não tem novidade. Resumindo, proficiência, letramentos, etc. e tal, não tem. Tá bom? Pronto, pode passar, que eu posso deixar isso com vocês sem problema nenhum. As competências específicas, tá bom? Isso está escrito lá, depois eu posso deixar o texto para vocês. Visão crítica, usufruir, respeitar as variantes, está lá, tudo escrito. Tá? Uma síntese dos PCNs. São 4 páginas, gente, do ensino fundamental.
4 páginas. 2 páginas dedicadas aos primeiros anos, aos primeiros 4 anos, que é o primeiro, segundo, terceiro, 4º ano do ensino fundamental. E mais 2 páginas dedicadas aos últimos anos, aos últimos 4 anos, que é o 6º, 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental. Pronto, é isso que a base curricular tem para o ensino fundamental, sintetizado. Depois passa para o ensino médio. Tá certo? Pronto. Agora, por favor, dados do SAEB. Agora entra aquele outro que eu volto para os dados da SEDUC. Não, agora entra aquele documento do SAEB. Bem rapidinho. Agora vamos ver como é que anda o nosso ritmo em leitura no Brasil. Esse é o sistema de avaliação da educação básica no Brasil de 2009 a 2015. Vamos pensar que é os PCNs, não é? 2009. Pronto. Então, são alguns slides que eu vou passar. Por favor. Pode passar o próximo. Aqui. Só para explicar para vocês essa pontuação. Por favor, o próximo. Isso. Só para explicar como é que eles avaliam. Na língua portuguesa, a avaliação da pontuação acontece em 5... como é que eles falam? De 150, a pontuação. 150 a 200, 200 a 250, 250 a 300, 300 a 350, 350 a 400. As questões e as matrizes, as questões e a forma como essa matriz é avaliada. Então, para vocês entenderem, depois isso está disponibilizado na internet, agora não dá para explicar muito bem. Tá? As questões, elas são questões, essas questões, para vocês entenderem, até 250, são textos muito simples, textos de 4 até 10 linhas, e o teor de compreensão é básico, para não dizer muito simples, muito superficial. Tá? O nível de compreensão é muito simples. Então, vamos pensar que do ensino fundamental é esse verdinho aqui do meio, dos anos finais, que é isso que nos interessa, dos anos finais. Então, vamos pensar que de 95 a 2015 foi de 256 a 252. Então, veja que praticamente nós não aumentamos o nosso índice. Nosso índice foi praticamente o mesmo. Ok? Vamos para o próximo. A nossa média evolução dos resultados também foi mínimo no ano de 2005 a 2015, de 232 a 250. Ou seja, um minutinho, ou seja, nós tivemos um percentual baixíssimo. Pode passar, por favor. Pode passar. Mais. Olha lá os dados do Tocantins, 187. Não, pode passar o próximo. 5º ano, não. 5º ano, não. Aqui, 9º ano. Olha o Tocantins, 236. Olha o Acre. Olha o Acre. E o Pará. Isso. A região sul e sudeste, olha onde ela se encaixa. Ok? Vamos próximo, só para vocês verem, perceberem um pouco mais. Próximo. Ok, essa aqui. Próximo. É uma arvorezinha, mais. Tem uma outra arvorezinha. Pode ir mais. Acho que tem mais uma arvorezinha aqui. Acho que foi.
Não, já foi. Aqui, pode ir, mais. Acho que foi. Não, já passou. Pode tirar, agora pode voltar de novo aquela outra. Do Tocantins. Pode 2 minutinhos, só para mostrar o Tocantins. Pronto. O próximo slide, só para mostrar os dados do Tocantins. Próximo. Agora aqui são os dados do Tocantins, professores da educação básica com formação continuada. No estado do Tocantins, hoje, nós temos cerca de 13.000 professores. Olha quantos têm formação continuada. Em 2016, 7.506 em números absolutos. Próximo. Nos anos iniciais, pode passar o próximo, que eu vou colocar, anos finais, que é o que nos interessa. 2016, 2.413. Ok? 2.483, anos finais. Próximo. Quantidade de professores com pós-graduação. 2016, 5.047, de acordo com os dados dele. Próximo. Quantidade de professores na rede privada. 462. Resumindo, aqui tem um detalhe muito importante. A gente tem uma ideia muito equivocada de que os professores da rede privada são mais qualificados do que a da educação básica. São mais desqualificados. É um equívoco. Pronto, mas está terminando. Anos finais, quantidade de professores da educação básica com pós-graduação em todas as redes. Aí mais, quantidade de professores da educação básica com pós-graduação, anos finais, 1.672. Tá? E da rede privada, só 164, gente. Ou seja, falta só infraestrutura, dedicação do governo, porque eles são qualificados. Né? Mais um pouquinho, e aí, né, pronto, acho que terminou. Né? E referência bibliográfica, que é a base nacional. Muito obrigada pelo tempo. Obrigada mesmo, tá?